brilhante na exposição e nos trazendo temas que efetivamente instigam e fazendo com que nós fiquemos em reflexão. E eu quero então, professora Ascensão, saber se o senhor se dispõe aqui a ficar mais um pouquinho para que o auditório possa fazer alguma colocação, assim como aos outros professores. Antes do senhor chegar, eu fiz algumas provocações aqui aos outros professores, porque os debates ficam sempre para o final, mas de qualquer maneira, em respeito ao senhor, se quiserem fazer alguma pergunta ao professor Ascensão, não é? Por favor, fiquem. Não, o senhor fique aqui, por favor. Se quiserem fazer alguma pergunta ao professor Ascensão, alguma colocação a ele, por favor, doutora Atala, por favor. Por favor, doutor, por favor. Existem dois casos muito famosos no Brasil, são casos de inseminação artificial pós-mortem. No primeiro caso, o rapaz morreu e foi retirado pela noiva, não era casado, foi retirado pela noiva, o espermatozoide, e foi em coma, uma semana depois morreu. Foi retirado o espermatozoide e depois, com autorização judicial, precária, no caso do Paraná, houve inseminação artificial na moça. E o segundo caso, acho que onde eles já tinham crio conservado, depois fizeram a implantação no útero do feto. Mas sem autorização do marido, a segunda. A segunda é sem autorização do pai. Ela que pediu autorização judicial e o juiz concedeu. Isso. São dois casos de inseminação pós-morte. E aí surge o problema da sucessão. Esse que é concebido ainda em vida ou após a morte, pode herdar? Se concebido após a morte, tem direito à herança. Isso, e a herança é necessária. Eu acho que eu Com algum prazo, professor? Com algum prazo? Um prazo da petição de herança de 10 anos que nós temos no nosso país? Seguindo o prazo, não? E contado de quando? É um problema. Porque o prazo não peço só conta não peço que seja um caso de petição da herança, porque é um caso de vocação suspensa. Vocação suspensa. E, portanto, só surge o direito de aceitar quando nasce, não é? E, portanto, nesse sentido, não me parece que se possa falar em prescrição da herança. Agora, poderá haver outros princípios que sejam aplicados e que impeçam. É discutido por muitos anos, como aliás disse com os seus anos. Poderá acontecer, efetivamente, que haja outras razões de proibição. Essa não me parece. Essa apenas é a aplicação geral. E quando o professor Ascensão fala exatamente desses aspectos econômicos, ele tem uma frase marcante que marcou meu trabalho, professor, sobre reprodução assistida, que defende aqui em tese de pós-doutoramento, que o professor diz do mercado reprodutivo, na sua frase. E realmente, quando o professor fala dessa eliminação dos embriões excedentários, que é permitida no Brasil por resolução, norma de deontologia e não norma legal, portanto, e o professor colocou bem que deveria haver lei no nosso país, aqui em Portugal há, mas lá não. A razão econômica. Como é que essas clínicas vão guardar todos esses embriões excedentários e por quanto tempo? Então, se elimine, contrariamente ao nosso ordenamento jurídico, porque embrião tem vida, não se pode dizer que não haja ali, pelo menos, uma expectativa de direitos, não é verdade? Bom, e talvez uma equivalência ao aborto, quiçá, não é verdade? Tudo isso poderia ser colocado em causa. Também a questão econômica envolve, como o professor colocou, essa questão dos gametas ou gametas. Não há doação de gameta, a não ser excepcional, isto é venda de óvulo, venda de esperma e, claro, que aluguel de barriga, não é barriga de incomodado. Não é crível que uma pessoa vá fazer durante 9 meses ou 10 meses uma gestação gratuitamente, a não ser que seja um parente próximo, e daí surge toda essa questão que o professor colocou quando é parente próximo. E na prática, eu quero que saibam, isso é um fato lá no Brasil, as clínicas todas pagam pela doação de óvulos.
Em relação ao esperma, algumas pagam, outras não, porque há alguns estudantes de medicina que resolvem inconscientemente, irresponsavelmente fazer doação de sêmen. E inconscientemente por quê? Inconsequentemente. Porque passado um tempo, quando viram adultos, podem estar aqui dando aula ou participando aqui do auditório, olharem para o lado, verem alguém mais novo e pensarem: será que é minha filha? Será que é meu filho? Será que eu tenho vários filhos aqui? Será que não tenho? Ou seja, vai afetar a sua própria integridade psíquica. Então, é tudo feito aos trambolhões, sem qualquer regulamentação legal no Brasil. Isso é muitíssimo grave. Esses são apenas exemplos. Agora, voltando à frase do professor, o mercado reprodutivo. É isso que acontece. E aí, o professor Fernando Araújo, serviu imensamente em termos de supervisão a sua posição nas ciências econômicas, porque é o que ele sempre se voltava a me dizer. É toda uma questão econômica, ao invés de ser a questão principal que seria do biodireito, envolvida na procriação medicamente assistida, que não está, né? E é o próprio lobby da medicina que impede a aprovação de lei no Brasil. Nós temos cerca de 20 projetos de lei, alguns em andamento ainda, pelo menos 5, né? Nessa última década. Imaginem. Estão todos represados. Imaginem, né? E o último projeto de lei talvez tenha algum andamento, né? Eu estou insistindo nisso. Eu acho que nós vamos ter algum resultado, embora o relator seja um evangélico que não aceita a reprodução assistida. Eu o conheço, respeito muito, e conversando com ele me disse: eu não imaginava que fosse tão grave, eu vou colocar este projeto em andamento, é melhor ter lei do que deixar a lei, como diz também o professor Ascensão, na mão dos médicos, que são os médicos que legislam e fazem isso nos interesses próprios e não no interesse social. Claro, o mercado reprodutivo, voltando à frase do professor. Efetivamente, eu suponho que as clínicas de